Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 20 de maio de 2020, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 30 minutos, ou 3h30. Bom, quero falar hoje sobre a negócios que são da China e a negócios que são do caos, tá? Por quê? Eu vou ler 3 matérias aqui, 3 matérias. Infelizmente, o assunto que eu falo aqui, nem todo mundo gosta, sabe? Mas é para que você reflita sobre a consequência de você votar errado ou de você escolher mal os seus representantes, tá? Então, é importante você saber isso. Então, eu quero que você pense, tá? Meu negócio é que você pense. Não adianta só apenas atacarmos religião. Atacar a religião, sim, a ideia, tá? Não é atacar ninguém de bater, não, tá, gente? Tem que falar assim porque as plataformas estão frescas e qualquer coisa que você fale, acha que você está fazendo discurso de ódio. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, não, tá? Esse pessoal parece que viraram analfabeto, não sabe nem o que é discurso de ódio. Mas vamos lá, gente. Olha só. Eu vou deixar as matérias na descrição do vídeo, certo? Bolsonaristas pedem bloqueio à China, principal fornecedora de produtos médicos. Olha só. A base bolsonarista tem insistido em ataques diários à China, justamente no momento em que o Ministério da Saúde busca insumos no país asiático para enfrentar o déficit de produtos médicos necessários ao combate ao Covid-19. O movimento, que começou com agressões partindo de quem? Partindo de Eduardo Bolsonaro, tá? Teve 2 novos episódios recentes. Um post do ministro da Deseducação, Abraham Weintraub, e a mobilização dos bolsonaristas nas redes sociais, que estão pedindo nesta segunda-feira, dia 6. Há alguns anos, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Segundo dados do Ministério da Economia, no ano passado, o país asiático importou 63,4 bilhões em produtos do Brasil, o que representa 28% de todas as exportações brasileiras. O Brasil, por sua vez, importou 35,2 bilhões da China no ano passado. Vamos lá. O ministro da Deseducação publicou um tweet no último sábado com uma imagem da Turma da Mônica, dando a entender que a China sairia fortalecida da crise causada pelo novo coronavírus. Tá todo mundo tomando prejuízo, tá? Olha que ele colocou: geopoliticamente, quem poderá saiu fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados no Brasil do plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Seria o Cascão ou a mais amiguinhos? Dizia a mensagem que não está mais no ar, tá? Diz ele que um colega pediu. É um covarde mesmo, né? É também de um retardado esse Weintraub. A postagem fazendo chacota, essas palavras assim foram por Cebolinha. Quem conhece a Turma da Mônica, o Cebolinha, ele troca o R pelo L. Então ele escreveu como se fosse o Cebolinha falando. Olha a infantilidade desse cara. É este lixo que está à frente do Ministério da Educação, porque na verdade ele criou o Ministério da Deseducação, tá? Não foi nada de educação que esse cara tem, porque esse cara, além de burro, é um cara que propaga ódio. Ele sim propaga ódio, tá? Ele propaga ódio. Em 5 de abril, o ministro da Deseducação do Brasil, Abraham Weintraub, ignorando a posição defendida pela parte chinesa em diversas questões, fez declarações difamatórias contra a China em redes sociais, estigmatizando a China ao associar a origem da Covid-19 ao país. Deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais Brasil-China. O lado chinês manifesta forte indignação e repúdio a esse tipo de atitude, disse a embaixada em nota. O embaixador da China no Brasil, Yang
Wang Ming também se manifestou no Twitter, dizendo que o país aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Deseducação, as palavras do embaixador da China. Nós somos cientes de que nossos povos estão do mesmo lado ao resistir às palavras racistas e salvaguardar nossa amizade, afirmou Wang Ming. Olha só. Manifestação do porta-voz da Embaixada da China no Brasil sobre declarações anti-China feitas pelo membro do governo brasileiro. Em 5 de abril, o ministro da Deseducação do Brasil, Abraham Weintraub, ignorando a posição defendida pela parte chinesa em diversas gestões, fez declarações difamatórias contra a China em redes sociais, estigmatizando a China ao associar a origem da Covid-19 ao país. Deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que tem cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. O lado chinês manifesta forte indignação e repúdio a esse tipo de atitude. Atualmente, a pandemia da Covid-19 está se espalhando globalmente, trazendo um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. A maior urgência neste momento é unir todos os países numa proativa cooperação internacional para acabar com a pandemia com maior brevidade, com vistas a salvaguardar a saúde pública. Essa aqui é a manifestação do porta-voz da Embaixada da China. Tá? Em entrevista nesta manhã à Rádio Bandeirantes, Weintraub disse que a mensagem foi uma brincadeira leve em cima de uma indignação. E tem que estar indignado com o presidente dele, aquele lixo. E tem que estar indignado não é com a China, não. Não é se meter com a China, não, que é um parceiro comercial muito forte do Brasil. Tá? Você é a favor do governo chinês? Não me interessa. Tá? Não me interessa o governo da China. Eu não sou chinês. Claro que não concordo com aquele governo. Eu estou falando de parceria comercial. A China é uma nação que tem uma parceria muito forte com o Brasil na parte comercial e que tem ajudado muito. Depois eu vou comentar sobre isso. Tá? O que acontece? A hora que ele fala, não foi o presidente. Tá? Ele disse que não pediu desculpas pela postagem, apenas retirou para atender o pedido de um colega. Não foi o presidente autor do pedido, foi um colega meu que pediu. Abraham vai atrapalhar aqui, vai me atrapalhar aqui, sem problemas, eu tiro, disse ele. O ministro afirmou ainda que pedirá desculpa de joelho à China se o país asiático fornecer 1.000 respiradores ao Brasil pelo preço de custo. Olha que imbecil, né? Segundo o jornal o Globo, foi negociada a compra de 3 milhões de testes rápidos de uma empresa da China e 1 milhão de outras dos Estados Unidos e 1 milhão de uma fabricante da Coreia do Sul. Os kits passaram por um processo de validação por especialistas antes de serem colocados em circulação. A China é hoje o principal produtor de equipamentos e acessórios de proteção pessoal destinados ao combate do Covid-19. Gente, isso aqui mostra algo que esse desgoverno e a turma do gabinete do ódio que se espalha nos ministros está causando problema para o Brasil, porque principal parceira comercial é a China do Brasil. A maior parceira comercial do Brasil quem é? É a China. Tá? E quem perde com isso? A nação. Vamos ler a outra matéria aqui. Olha só. Ofendida por Bolsonaro, olha a reação. China troca soja brasileira por soja dos Estados Unidos. Governo chinês prepara-se para aumentar as importações de soja dos Estados Unidos e reduzir as do Brasil. Olha aí a besteira. Como retaliação aos seguidos ataques do desgoverno Bolsonaro ao país durante a crise do coronavírus. Gente, parem de repetir burradas. Tá? Porque o vírus é chinês. O vírus não tem nacionalidade, é um vírus. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Dane-se onde ele surgiu.
Tá? Dane-se onde surgiu. Vírus não tem nacionalidade. Tá? Vírus não tem certidão de nascimento, não tem RG, não tem... Para de falar besteira. Tá? A decisão do governo chinês comprova que ataques de Abraham Weintraub e Eduardo Bolsonaro, a China atende apenas aos interessados aos Estados Unidos. Olha só. A decisão do governo chinês comprova que ataques de Abraham Weintraub e Eduardo Bolsonaro, a China atende apenas aos interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Com isso, os ruralistas que ajudaram a colocar Bolsonaro no poder serão prejudicados, porque na prática colocaram um governo que serve a interesses internacionais e não do Brasil. Foi como agora, eu tinha visto o pessoal lá, o gado colocou a bandeira de Israel e dos Estados Unidos em cima e deixaram a bandeira do Brasil no chão. Esses são os patriotas. Esses são os patriotas. Quando vem uma pessoa de vermelho, eu estou todo de vermelho aqui, né? Nem bem vermelho, aqui é uma coisa, aqui é corvinho, mas dane-se. Querem bater, né? Querem falar, vai para Cuba, vai para Venezuela, essas besteiras que eles falam, né? Mas eu vi esses pessoal patriota aí cheirando o rabo dos Estados Unidos e deixaram a bandeira brasileira no chão. Isso é o patriotismo? Segundo o jornalista Nelson de Sá, na Folha de São Paulo, o diário Xinjiang, sei lá, de Pequim, noticiou no sábado uma coletiva sobre segurança e suprimento alimentar de um diretor do Ministério Chinês da Agricultura, convocada porque muitas pessoas se preocupam que a soja importada do Brasil venha a ser afetada. Wei Bayan afirmou que as importações do Brasil não foram afetadas em março, mas que as importações dos Estados Unidos devem crescer agora que a primeira fase de acordo comercial sino-americano foi implementada. A China é o principal importador de produtos agrícolas brasileiros. Valor das aquisições pelo país asiático, 31,1 bilhões em 2019, de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em segundo lugar ficaram os Estados Unidos, com 7,18 bilhões. A China está para aumentar as importações de soja dos Estados Unidos e diminuir a do Brasil. Vamos lá. Segundo o relato da coluna de Nelson Sá, o tabloide Global Times ironizou em título que, em meio à escala dos números, o presidente brasileiro convoca jejum para se livrar do pecado na rede CCTV. 3 epidemias estão para acontecer ao mesmo tempo no Brasil, acrescentando dengue e gripe. O fato é que, em falar nisso aí, vou até abrir um parênteses, olha a burrada, gente. O cara fez tomar uma decisão séria, não, convoca para jejum e oração. Adiantou isso. O número só cresceu, mostrando que oração é ineficaz. Só vai se combater o problema com ações reais. Não é fazer essas besteiras. Primeiro, tem um filho imbecil, gente, é um retardado. Então, olha só. Sabe? Vamos lá. Aí, de acordo com o artigo do jornalista Leonardo Atuc, editor do 247, um dos maiores erros dos analistas políticos do Brasil é dividir o governo Bolsonaro entre uma ala de ministros técnicos e uma ala militar, e uma suposta ala formada por ministros ideológicos, que teriam como principais representantes Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Abraham Weintraub da Educação. Os ministros olavistas, que seriam protegidos pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que por muito pouco não foi indicado embaixador do Brasil em Washington. Ou seja, o pior ele protege, né? Volta e meia há quem diga que Ernesto Araújo e Abraham Weintraub são loucos ou burros. Nem uma coisa nem outra. Ambos sabem muito bem o que estão fazendo e reconhecem também as consequências de seus atos. Sabem que no limite o Brasil poderá sofrer retaliações econômicas da China. Já está acontecendo. Diz
O que interessa a dupla é agradar aos patrões, e ambos sabem que Bolsonaro deve sua eleição ao pesadíssimo esquema de fake news desenvolvido pela extrema-direita estadunidense por Steve Bannon. Tá? Foi ele que ajudou. Tá? Um personagem que já declarou que o Brasil é o principal território em disputa por Estados Unidos e China. Esse imbecil, esses dois e essa equipe toda de loucos só prejudicam o Brasil e, além de tudo, não são patriotas. Eles querem o quê? Abanar o rabo igual cachorrinho para os Estados Unidos. Só isso. E a China está preparando o quê? Está diminuindo as importações da soja brasileira para aumentar a soja americana. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de ler a última matéria de hoje, tá? Que eu vou ler 3 matérias. Vai ficar grande, não importa. Eu quero que você pense. Eu quero que você pegue essas matérias e leia. E comece a prestar atenção no que está acontecendo. Tá? Essas matérias são desse ano. Tá? Mas falando isso aqui, deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Que eu quero comentar o que aconteceu. Não é enaltecer PT, mas o que aconteceu no PT foi o seguinte: o aumento do salário mínimo, o que facilitou a diminuição da diferença social. Tá? Quando a gente fala que tirar o Brasil ou tirar alguém da linha da miséria, da pobreza, não significa que ela vai virar rica. Significa que agora, pelo menos, ela não tem uma situação deplorável. Que agora pode comer, que agora ela tem pelo menos meio de subsistência. Isso diminuiu bastante de 2019 para cá. Tá? Mas o que facilitou muita coisa no primeiro mandato lá do 9 dedos lá foi a venda de commodities. No segundo também pegou um pouco a venda de commodities da China, que isso ajudou o Brasil. Eles falam nessas merdas. Eu não tô querendo, como eu falei, tô falando o que aconteceu. Eles estão dando prejuízo para a própria nação. Foi a venda de commodities que ajudou o Brasil. E agora eu estou falando besteira, ofendendo os chineses a troco de nada. E para quê? Para tomar prejuízo. Quem ganha com isso? Estados Unidos, ó. Parabéns aos envolvidos. Uma nação que já é poderosa para ganhar mais do que não tem nem precisa. E o quê? E o Brasil vai tomar prejuízo. Além desse caos que está aí, que está assolando o Brasil, vai prejudicar ainda mais. E esses imbecis olavistas, bolsonaristas, fazendo M a todo momento. Porque se eu, gente, xingar um chinês, eu não vou fazer isso aqui. Tá? Ah, você é a favor do governo da China? Claro que não! Tem muita coisa que eles fazem lá que eu não sou a favor, não sou a favor mesmo. Não sou. Mas a parceria comercial não tem nada a ver com isso. Agora, se eu chegasse e ofendesse no Twitter, não ia dar em nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho o peso político que esses caras têm. Agora, os caras falam merda e isso vai reverter o quê? Em prejuízo para o Brasil. Pense na hora de escolher seus representantes. Pense. Olha o resultado aí. Agora eu vou ler mais uma aqui. Olha só. China ameaça corte no comércio se bolsonaristas insistirem em hostilidades. Essa matéria aqui era do mês passado. Tá? Mas ainda está atual. Tá? Era, se não me engano, acho do dia 7. Tá? Ela foi do dia 7 do 4. Olha só. Chefe da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Andrew Tang, afirmou estar preocupado com a sucessão de atritos nas relações entre os dois países em meio à pandemia do novo coronavírus. Os desentendimentos têm sido causados por comentários de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido. As informações são do UOL. Não adianta ficar atiçando um país que só quer o bem do Brasil, afirmou Tang ao UOL. Para o empresário, esse acúmulo de feridas realmente pode levar decisões mais sérias por parte do governo chinês. Em nota publicada na segunda-feira, a Embaixada da China também deixou claro seu descontentamento e citou haver influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais. O país asiático é o maior parceiro comercial, conforme eu citei na outra matéria também, do Brasil no mundo. Tá? Não é os Estados Unidos, não. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Tá? Uma eventual retração de investimentos prejudicaria principalmente o agronegócio, um dos segmentos em quais
que mais apoia Bolsonaro. Olha aí, ó, a besteira que ele está fazendo. O chefe da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China alertou ainda que o país asiático é o maior fornecedor de equipamentos médicos. Nessa guerra atual contra o vírus, o mundo inteiro depende da China. Os Estados Unidos, por exemplo, mandaram aviões para buscar ventiladores. Mesmo que se decida por produzir localmente equipamentos fundamentais para enfrentar o coronavírus, como os respiradores, as peças e componentes de produção vêm da China também, afirmou ao UOL. Também ressaltou a importância da experiência chinesa no combate ao coronavírus. A epidemia foi derrotada na China em 4 meses. Não é hora do país ficarem trocando acusações. Não é o momento mais inteligente para criar problemas uns contra os outros, e sim estarmos juntos contra um inimigo em comum, disse. Tá? Nessa semana, uma postagem do ministro da Educação, eu já citei na outra matéria, nas redes sociais, provocou um novo tensionamento nas relações entre o Brasil e a China, após usar o personagem favorito da Mônica para ridicularizar o sotaque dos chineses. Weintraub disse nesta segunda-feira que poderá até pedir desculpas à embaixada do país asiático por sua imbecilidade, está aqui entre aspas, né? Desde que a China forneça respiradores ao Brasil para o combate ao novo coronavírus. Mas ele falou forneça com preço de custo. Bom, gente, claro que depois aconteceu o que eu li agora há pouco, né? A China está trocando a soja brasileira pela soja dos Estados Unidos. Ou seja, está diminuindo as importações daqui e está aumentando importações dos Estados Unidos. Por causa de quem? Por causa dessas mulas. Por causa dessas mulas. Aí eu falo, no meu vídeo que eu falei, qual é o nome do vídeo, gente? Não vou lembrar agora. Candidatos passam, mas a mentalidade fica. Qual a importância, gente, que você preste atenção? Não é só no presidente. O pior de tudo é que colocaram um louco que está agora pisando em cima da justiça para tudo, certo? E o que mais? Encheram de lixo conservador no Congresso. Encheram de lixo conservador no Congresso. Aí o que adianta? O que adianta? As porcarias vão passando. Leis insanas. Além desse cara colocar um montão de caras loucos como ministros, sabe? Ainda tem o filho dele que foi eleito deputado. O filho dele, que é outro lixo. Votaram nesses caras. Encheram de conservador, encheram de deputado maluco e ainda votam nos filhos do cara. E um deles é senador, gente. Mas os caras só fazem besteiras. O que acontece? Isso prejudica quem? Não, o Brasil. Os patriotas aí ofendem o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. O principal parceiro comercial do Brasil, quem é? O principal parceiro comercial no mundo, quem é? A China. E eles fazem o quê? Trazem prejuízo. Como eu falei, o que ajudou o Brasil no outro governo foi o quê? Foi a venda de commodities. Não foi o PT que ajudou. Ajudou sim. A relação que fizeram com a China, uma boa relação, o aumento do salário mínimo, mas o aumento do salário mínimo ajudou o quê? No consumo das famílias, certo? Mas acontece o seguinte, que o que mais ajudou o Brasil nessa época foi a venda de commodities. Chegou uma época, lógico, que a China diminuiu, mas ainda é um forte aliado, um forte parceiro. Ao ver esses caras, equipe do Bolsonaro, ministro dele, falando besteira. Até aí vem o que? O resultado. E falar em aumento do salário mínimo, que ajudou no outro governo. Lembrando que eu não estou aqui defendendo tal. Eu estou falando que é o acontecido, tá? Esse desgoverno proibiu o aumento do salário mínimo com base na inflação. Agora só quer com base no aumento real. Ou seja, bem menos do que vinha antes. E quando ele aumentou um pouquinho mais, ou seja, um valor de R$6, achou que era muita coisa. Ou vocês não sabem que nesse momento que nós estamos enfrentando uma pandemia, um problema de saúde muito grande também, que esse auxílio emergencial, que é muito pouco ainda, por ele você só ganhava R$200. Você sim, quem precisa de pegar isso aí. Falam mal da esquerda, mas foi a esquerda que ajudou.
Agradeço ao PDT, ao PSOL, até mesmo o PT, que é o partido que eu detesto. É um partido que eu detesto. Mas agradeço à esquerda, tá? Gente, vou terminar aqui, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. O prejuízo tá vindo aí, gente. Esse negócio que eles estão fazendo não é um negócio da China, é um negócio do caos. É um negócio do caos. O principal parceiro econômico, os caras ofendem. Baseado em quê? Baseado em preconceito e ideologia de imbecis, ideologia de malucos. Ideologia de malucos. Tá? Ideologia de malucos. Cada país cuida do seu território. Agora os caras querem inventar uma porrada de desculpas, querem falar merda, e aí depois o que vai acontecer? O prejuízo vem. Fica para você pensar. Virão as eleições para vereador e para prefeito. Pense. Eu não vou falar para você votar nesse ou votar naquilo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Em quem não votar, não vote em ninguém apoiado pela bancada evangélica. E outra coisa, você que tem patrão, tá? Você que tem patrão, a maioria, poucos já que tem negócio próprio, ou por exemplo, tem juiz no meu canal inscrito. Tô falando para essas pessoas não, mas você que tem patrão, sabe patrão? O juiz, claro, ele tem alguém acima dele, lógico, vai sempre ter alguém. Mas você aí, assalariado, veja em quem seu patrão vai votar, tá? Se ele vai votar em alguém, meu filho, vota no outro. Porque se teu patrão está votando em alguém, pode ter certeza que é para prejudicar você. Porque esse que está aí, hoje, estou falando no caso do presidente, foi apoiado por patrões. Agora, prefeitura também é uma coisa muito séria. Veja quem teu patrão vai votar, tá bom? E outra coisa, não vote em ninguém apoiado pela bancada evangélica. Não vote. Não estou falando para você, claro, não estou falando para você votar em pessoas que não votar em pessoas que têm religião. Todo candidato tem. Difícil você ver um candidato ateu. Mas estou falando o seguinte, não votar em ninguém apoiado pela bancada evangélica, porque só traz prejuízo ao Brasil. É isso que eu falo. Eu vou falar para você, vote em fulano. Não. Vou falar para você em quem não votar. Tá bom? Agora, segue se você quiser. Agora, quer transformar o Brasil num caos? Quer prejudicar ainda mais o Brasil? Você que sabe. Tá? Quer prejudicar a sua cidade, que agora é a prefeitura? Quer prejudicar? Você que sabe. Aqui no Brasil temos aqui no Rio de Janeiro temos um rato, que é o Crivella. Se depender de muito evangélico, vai votar nele. Gente, cuidado, tá? Então, gente, infelizmente não queria estar trazendo essa notícia, mas faz parte. Temos que falar isso, temos que refletir acerca dessas coisas, tá bom? Então, um grande abraço a todos, menos a essa cambada de tontos aí do desgoverno, esses caras que ofenderam a China por nada, e aos demais, grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, grande abraço e tchau, tchau.